Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus, que mais um dia nos proporciona uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Livro de Marcos, capítulo 7, versículo 10 ao 23, que diz assim a palavra do Senhor: Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola e disse-lhe: Assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendei que tudo que fora no homem, que entra no homem, não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puro todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, furto, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Irmãos, irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, glórias a Deus. Essa palavra é um pouco forte, glórias a Deus, mas é necessário se falar, porque muita gente está caminhando para o inferno pensando que está indo para o céu. Não estou te julgando, estou falando a realidade. O próprio Jesus falou: eu não julgo a ninguém eu vou julgar, mas as palavras que eu tenho pregado, essa há de julgar a muita gente no último dia. Quer dizer, Jesus já deixou escrito aqui o que você precisa saber, se você vai para o céu ou vai para o inferno. Entendeu, pastor? Prega a verdade, tá? Porque senão você vai para o inferno e o povo vai junto contigo. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Se você quer ir para o céu, ouça muito bem o que Deus quer falar contigo. Versículo 17. Quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. Glórias a Deus. É porque os escribas, irmão, os fariseus, os saduceus, os herodianos e todos aqueles segmentos religiosos que tinha tradição de homens, Jesus falava que muitos estavam invalidando a palavra de Deus por causa da tradição dos homens. Glórias a Deus. E não é isso que Deus quer. Aí Jesus começa a explicar para os discípulos acerca do alimento. Porque Jesus estava sendo criticado porque estava comendo um determinado alimento. Glórias a Deus. E os escribas fariseus começaram a falar. Aí Jesus fala assim no versículo 18: e disse-lhe: assim vós está sem entendimento, e não compreendei tudo que de fora entra no homem, não pode contaminar. Quer dizer, estou me alimentando de uma fruta, estou me alimentando do pãozinho, estou me alimentando da comida, não vai me contaminar. Glórias a Deus. Aquilo que é sadio, irmão, não é cachaça não confunde as coisas não. Cachaça, cigarro, droga, prostituição, isso aí vai te contaminar. Isso aí vai te condenar também. Isso contamina. Mas o que Jesus está falando dos alimentos sadios. Aí o versículo 19 diz assim: porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puro todas as comidas. Quer dizer, aquele alimento sadio, a fruta, a alimentação, aquilo que é para o nosso bem-estar, nosso corpo vai ficar sadio. Cientificamente, irmão, eu andei vendo assim o lado científico, glórias a Deus, glórias a Jesus. Eu andei olhando assim o lado científico,
No lado científico explica muito bem que a palavra de Deus já vem condenando há muito tempo. A bebida vai lhe causar uma cirrose. Vê lá no lado científico. O cigarro e as drogas vai lhe causar câncer e tumores terríveis no teu organismo. A prostituição vai lhe dar uma doença terrível, fora outras doenças sexualmente transmissíveis. Glórias a Deus. E aí vai indo. A pornografia, ela causa transtornos terríveis na vida do ser humano, entre outras coisas. Se você pega uma proibição que está na Bíblia Sagrada e você compara com o lado científico, irmão, você vai ver que o lado científico está dizendo: a palavra de Deus está correta. A palavra de Deus está falando a verdade. Não beba, não fuma, não se prostitui, para de ficar vendo a porcaria da pornografia que você vai se destruir. Isso é o que o lado científico quer dizer. E a Bíblia tem muitas proibições, irmão. É só você ver o que está escrito. Ou pega uma mensagem nossa. Tem uma mensagem que eu lancei lá no novo canal no YouTube com o tema As Proibições de Deus. Eu falo tudo, irmão. Até o que não é para falar, eu estou falando. Mas por causa de quê, irmão? O que não é para falar, tu está falando. É que na convenção, em muitas igrejas, está proibido falar na igreja acerca de certos pecados. Você sabia disso? Ou não sabia? Por isso que os pastores das congregações estão passando um aperto terrível, irmão. Está querendo falar e não pode falar, porque está preso ao homem, está preso ao cargo. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Vai ficar preso a um, preso ao cargo. Tem que estar preso a Jesus, irmão. A própria Bíblia diz: antes temei a Deus do que os homens. Se deixar, eu vou falar tudinho aqui. Eu quero só dar uma pincelada. Esse é só o começo. Glórias a Deus. Aí o versículo 20 diz assim, ó, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. O que sai do homem, irmão? Palavrão, gíria, mentira, engano, distorção das escrituras, que é o que está no coração. Glórias a Deus. Aí vamos lá então, o que está então no coração? O que está no homem que contaminou ele, está contaminando ele, está contaminando os outros? Versículo 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Mau pensamento. Os adultérios, as prostituição, os homicídios. Isso é o primeiro versículo. Versículo 22, segundo versículo. Os furtos, as avarezas, as maldades, os enganos, as dissoluções, as invejas, as blasfêmias, a soberba e a loucura. Segundo versículo. E o terceiro versículo, 23. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Por isso que a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. Glórias a Deus. Examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. É aqui, você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra do Senhor. Não se engane. Não se iluda. O que adianta? Você viveu o suficiente sobre a face da terra e depois você foi para o inferno. E aí? O que você ganhou no mundo? Não ganhou nada. Que você vai morrer, não vai levar nada? A Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida. E desta vida para a outra não levaremos nada. E aí? E depois, diante de Deus? Você já parou para pensar? Já parou para pensar? Tudo que nós estamos falando está na Bíblia. Está na palavra do Senhor. Se o teu pastor não está falando a verdade, procura um que fala. Se o teu pastor não quer te ensinar o que está escrito, procura um que ensina. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Se oriente na palavra de Deus. Glórias a Jesus. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela não mente. Ela não mente. Que Deus te abençoe. Conheça lá o nosso novo canal no YouTube, Gelson Bezerra Oficial. E que o Senhor, nosso Deus, possa nos esclarecer mais e mais, segundo a luz do Evangelho da Palavra de Deus. Até uma próxima e que Deus te abençoe.